Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Vamos a mais uma aula sobre manutenção. E nesse vídeo nós vamos dar início à discussão da CPM, o Critical Path Method, que é o método do caminho crítico, né? E nesse vídeo especificamente a gente vai falar a respeito das rotinas de planejamento. Mas antes da gente começar, você já baixou o material, né, dessas aulas, das nossas aulas, não só dessa, como todas as outras aulas? Se você tiver interesse, tem um link na descrição do vídeo. Você já se inscreveu para as palestras, né? Nós temos feito todo mês palestra justamente no tema de manutenção lá no Instituto de Engenharia aqui em São Paulo, e essas palestras acontecem presencialmente e também são transmitidas via YouTube nesse canal que você assiste, né? Então também a inscrição para a próxima palestra, que vai ser agora dia 26 de setembro, sobre Lean Manufacturing aplicado à manutenção. Você é o nosso convidado, inclusive nós estaremos distribuindo esse brindezinho para os presentes, né? Lá no Instituto de Engenharia, então tem os dados na descrição. E aí eu convido você a conhecer o nosso site, né, cursosengenharia.cia.com.br, onde você pode ter acesso aos nossos vídeos, né, não só aos vídeos que a gente fez, como também as palestras que já aconteceram lá no Instituto de Engenharia. Vamos então dar início ao assunto propriamente dito, né? O CPM, o Critical Path Method, ou método do caminho crítico, ele vem como uma ferramenta para ajudar a identificar qual é o caminho que que existe, que é o mais crítico, que se der problema você vai ter um problemão, digamos assim. E é um método que não é só usado em manutenção, ele é usado também em projeto. Então o pessoal, né, que trabalha com projeto, eles usam lá o MS Project, né, que é justamente uma ferramenta que serve para trabalhar com esse tipo de análise. Os serviços de manutenção, do modo geral, das máquinas, elas são indispensáveis para que as máquinas, os sistemas, continuem operando adequadamente, fazendo a produção. A gente já falou, inclusive, sobre a TPM, né, que foram os vídeos anteriores, onde a gente falava que não basta só a máquina produzir, ela tem que produzir dentro daquela qualidade especificada, né? Senão eu tenho retrabalhos, e aí um dos pilares, digamos assim, da TPM é justamente eliminar ou reduzir ao máximo esse tipo de problema. Portanto, a manutenção das máquinas, dos sistemas, deve acontecer de forma regular e constante. Mas, por outro lado, a empresa ela precisa produzir conforme o plano. Se a empresa ficar toda hora parando para fazer manutenção, ela não produz aquilo que ela precisa. Então são parâmetros, ou são os indicadores que a gente diz, ou que o pessoal chama dos KPIs, né? Que são justamente traduzindo indicador que mostra se alguma coisa, algum ponto está bom ou está ruim. E cada empresa tem até os indicadores que são gerais, né? Todas as empresas têm os mesmos, e tem aqueles específicos de determinados segmentos. Então o desafio é esse: como conciliar o tempo de parada de máquina para manutenção e sem comprometer na produção. Então, por um lado, eu quero produzir ao máximo, então quanto mais tempo a máquina rodar, mais eu produzo, mas por outro lado, quanto mais tempo eu demorar para fazer a manutenção da máquina, mais propício ela tá de quebrar fora do meu planejamento, ou de produzir peças que não estão adequadas, conforme a gente acabou de mencionar. Então esse é o pesar essas duas balanças, pesar isso na balança, que é o grande desafio, né? E a partir de agora a gente vai ver algumas técnicas relacionadas sobre isso, né? Então tem a CPM, que é o Critical Path Method, que é o método o método do caminho crítico, e também tem o PERT-CPM, né, que a gente vai ver em momento oportuno nas próximas aulas. Bom, falando da rotina de planejamento propriamente dito, o setor de planejamento ele recebe as requisições de serviço. De um modo geral, como é que funciona, né? Tanto empresa pequena como grande é a mesma coisa, só muda a proporção. Numa empresa grande, uma empresa química, por exemplo, você tem vários departamentos ou vários setores, né, de produção. Então tem uma empresa que eu atendo, que um dos setores dela, o primeiro setor é o chamado CQM, né, que ele pega, por exemplo, o gás etileno que vem lá do polo de Mauá, lá da Braskem, e transforma esse etileno no dicloretano, que depois vai ser transformado em PVC, que é o polivinil
clorídrico, uma coisa assim, agora me fugiu o nome certo. Mas, ou seja, esses setores são setores distintos da fábrica que tem pessoas distintas, responsáveis, né, gerentes só por uma parte, ou coordenadores, e por aí vai. Tanto na estrutura de produção, como na estrutura de manutenção propriamente dito. Então, a pessoa, olha, vai entrar em manutenção o equipamento XYZ. Né? Então, isso, óbvio, quando acontece em termos de planejamento. E aí o pessoal do planejamento recebe essas solicitações e aí eles devem fazer o quê? Analisar como será feito, né? Então qual tipo de manutenção que será realizado, quais são as especialidades e grupos envolvidos, ou seja, eu vou precisar de eletricista, eu vou precisar de pessoal de transporte, eu vou precisar daquelas pessoas qualificadas para trabalhar em altura, né? Então não é qualquer pessoa que pode simplesmente subir um andaime de 10 metros de altura, né? Então são pessoas, né, tem treinamento, tem normas, tudo para fazer dessa forma, né? Quais são os materiais e as ferramentas que serão utilizadas? Existe alguma ferramenta especial? E daí vai resultar o chamado plano de operações, né? O que eu vou fazer, né? Quais são as etapas que serão cumpridas? Sai também a lista de materiais para empenho. O que seria isso? Eu vou solicitar esse material do almoxarifado. Se o almoxarifado não tem, eu tenho que comprar, né? Então ou sai esse material nessa requisição do almoxarifado para já executar, ou sai, né, uma requisição de compra para o departamento de compra entrar em contato com os fornecedores e esses fornecedores fazer, né, o fornecimento das peças ou daquilo que é necessário para executar aquele tipo de manutenção. E outros documentos complementares também, né, ordem de serviço, né, relação de serviço para o grupo, ordens de serviço e por aí vai, né? Então tem tem as chamadas PT, né, que é plano de trabalho. Então tem uma série de coisas, né, que as empresas têm justamente buscando segurança, né, para que as coisas sejam feitas de forma segura e também no menor prazo possível, né? E aí tem algumas situações que vai ser encaminhado para a chamada engenharia de manutenção. Qual a finalidade da engenharia de manutenção? Algumas empresas chamam isso de departamento de confiabilidade. Normalmente são engenheiros que fazem justamente as avaliações de equipamentos, sejam equipamentos que requerem estudos especiais, né, de manutenção, ou o desenvolvimento de um projeto. Dentro desse projeto, por exemplo, existe, que é onde a gente atua, né, eu atuo com bastante frequência nisso, existe uma bomba centrífuga, por exemplo, que ela quebra, o selo mecânico quebra com muita frequência, e aí a gente é chamado para ajudar o pessoal da engenharia de confiabilidade ou da engenharia de manutenção para primeiro buscar, né, a causa raiz daquele problema, por que quebra, será que quebra por causa do selo mecânico mesmo que é ruim, por exemplo, ou se é outro problema. Normalmente são outros problemas, né, que fazem o selo mecânico falhar. Então daí vem ou também, né, são chamados quando a análise de orçamento excede um determinado valor, né, então para valores maiores, e os chamados a investigação de causa raiz, né. Existem algumas empresas que querem fazer de todos os equipamentos quando quebra, né? O que torna um pouco inviável, porque você pega empresas que a gente atende, por exemplo, que tem mais de 1000 equipamentos, né? Então se os equipamentos você queira fazer de todos os equipamentos, você não tem pessoal suficiente para fazer tudo isso, né? Então você tem que escolher, né, os equipamentos que vão atingir. Normalmente é o que a gente chama de mau ator ou de bad actors, que são aqueles equipamentos que quebram com uma frequência muito grande ou que às vezes até não quebra com frequência, mas quando quebra ele gera um prejuízo muito grande, né? Então nesses casos a gente os casos mais focados para a gente resolver. É que o pessoal chama lá de curva ABC, né? Justamente os equipamentos chamados A que tem que ser atacados porque eles vão dar mais impacto, seja do ponto de vista de geração de custo, né, de manutenção, quebra toda hora, ou também vão gerar prejuízo se porventura o equipamento quebrar fora sem aviso, né? A gente teria que fazer uma manutenção corretiva. E a engenharia de manutenção ela vai verificar a viabilidade técnica, nem tudo é possível, né, de se fazer, então tem situações que é daquele jeito mesmo, então temos que conviver, né, o equipamento quebra toda hora, é uma realidade, isso muito frequente, e também a parte econômica dos estudos, né, então
que é um ponto importante, né? Então não adianta vir com uma solução que custa 1 milhão e vai levar 20 anos para a empresa recuperar o investimento. Ela não vai fazer, né? Então normalmente se trabalha em termos em torno de um ano e meio, 2 anos. Tem empresa que é até mais agressiva, que é retorno de 6 meses, né? E aí inviabiliza bastante vários projetos que a gente atua nesse sentido. E quando é viável, né, o planejamento vai receber, né, essas informações que vai enviar para o setor de programação e, consequentemente, vai preparar o cronograma e o programa diário de trabalho, né? E muitas vezes, dependendo do tipo de problema, pode acontecer de ser necessário uma mão de obra específica que às vezes nem a empresa tem, né? Que tem que contratar, por exemplo, uma assistência técnica de um fornecedor, por exemplo, né? Uma turbomáquina, são equipamentos que o investimento é 10 milhões de reais ou até mais, dependendo do tipo de equipamento. Você não pode colocar qualquer pessoa para fazer a manutenção dali, que é muito caro, né? Qualquer peça que quebrar por não ter a pessoa não ter aptidão, né, para fazer, vai gerar um prejuízo grande, né? Então não vale a pena. E também o pessoal vai, de rotina, eles vão coordenar a movimentação de materiais, né? Então assim, esse pessoal que normalmente eu tenho contato bastante frequente, né, eles mandam, por exemplo, um selo mecânico lá para a nossa empresa para fazer a manutenção, né, a recuperação, que a gente chama do selo mecânico. Então, normalmente é eles que recebem, né, a cotação do material para ser recuperado, e são eles que nos cobram quando precisa de um determinado selo num prazo menor, por exemplo, do que havia sido oferecido, né? Então, assim, a rotina de planejamento, em linhas gerais, é isso que a gente acabou de falar. E agora eu quero saber de você, né, o que você achou do vídeo. Se você tem alguém, se você trabalha com manutenção, dá o seu joinha. Se você conhece alguém, marca a pessoa aí, né, seja aqui no YouTube ou no Facebook. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Um abraço e até a próxima.